Quando o público percebeu o céu, o conjunto no Alasca já estava a funcionar, com níveis de potência ilegais, há 11 horas. O primeiro sinal não foi o brilho violeta sobre a Europa, ou a forma como a aurora se transformou em padrões geométricos. Foi uma linha num documento interno da FEMA com o carimbo para uso oficial apenas, que nunca deveria ter saído de um servidor seguro. Secção 7, parágrafo 3. Em caso de perda da capacidade de interseção orbital, a defesa continental pode exigir a implantação de emergência de recursos de modulação ionosférica na potência máxima para mitigar a trajetória do objeto em aproximação. Isso é linguagem burocrática para uma coisa. Se os mísseis não podem alcançá-lo, frite o céu e espere que a física se curve. Oficialmente, o AHARP é uma instalação de pesquisa, uma ferramenta para estudar a ionosfera, uma forma de compreender como as tempestades solares afetam as comunicações e a navegação. Extraoficialmente, todas as agências de inteligência do planeta têm um arquivo sobre os seus outros usos potenciais. Radar além do horizonte, comunicação submarina, modificação climática, operações psicológicas. Durante anos, esses usos foram apenas rumores. Então, o 3I/Atlas entrou no sistema solar interno e recusou-se a obedecer às regras. As trajetórias que vazaram no final de 2025 contavam a história. O objeto não estava em uma simples passagem hiperbólica. Ele havia manobrado, havia ajustado o curso, havia perdido velocidade de maneiras que nenhum cometa natural deveria. Quando os analistas projetaram sua nova trajetória com barras de erro honestas, em vez das versões sanitizadas mostradas ao público, o corredor passou desconfortavelmente perto da Terra. Eles nunca disseram que ele iria colidir. Não precisavam dizer. As palavras probabilidade de impacto diferente de zero foram suficientes para desencadear uma série de planos de contingência que tinham sido escritos à sombra de anteriores sustos próximos da Terra. Primeiro passo: interseção orbital, veículos de destruição cinética, interceptores com ogivas nucleares disfarçados de testes de defesa planetária. Esses lançamentos falharam. Anomalias de orientação, falhas de telemetria. Os sistemas que tinham funcionado na perfeição contra asteroides ficaram cegos quando se fixaram no 3I/Atlas. O objeto não ripostou. Não bloqueou no sentido convencional. Simplesmente não refletiu, não respondeu, não se comportou como qualquer coisa para a qual um computador de orientação tivesse sido treinado. Depois de 3 interceptores sequenciais nem sequer terem chegado às suas correções de trajetória a meio do percurso, a ordem foi dada discretamente. Retirar os recursos visíveis. Ativar as opções terrestres. A batalha pelo céu deslocou-se para baixo. A teoria por trás do uso do HARP contra um objeto interestelar é simples no papel e insana na prática. Bombeie gigawatts de energia de radiofrequência para a ionosfera. Leve-a a um estado de plasma altamente excitado e altamente anisotrópico. Crie gradientes de densidade artificiais e frentes de temperatura em escalas grandes o suficiente para alterar a propagação das ondas eletromagnéticas. E, se você acreditar nos suplementos confidenciais, perturbe ligeiramente o potencial gravitacional local. Você não está a tentar empurrar o cometa com pressão. Está a tentar dobrar o meio pelo qual ele se move. Transformar a atmosfera superior numa lente rudimentar. Se a propulsão e a orientação do objeto dependem de como ele interage com campos magnéticos e partículas carregadas, altere esses campos e partículas. Force pequenos desvios de trajetória que se acumulam ao longo de milhões de quilômetros. Quando veio a ordem para dar potência máxima,
Houve resistência por parte das poucas pessoas na sala que compreendiam os efeitos colaterais. O HAARP foi projetado para experiências em escala de megawatts. O plano em discussão exigia potências 50 vezes maiores. Isso não é uma pesquisa, é uma arma. Nesses níveis, a ionosfera sobre o hemisfério norte não apenas aquece, ela se deforma. Os sistemas atuais ficam saturados. As ressonâncias naturais são impulsionadas de maneiras não naturais. Criam-se ondas estacionárias, que nunca fizeram parte do design do planeta. Os modelos, tais como eram, mostravam resultados potenciais que pertenciam à ficção de desastre, não a memorandos políticos. Diminuição da camada de ozono, deslocamento da corrente de jato, aquecimento estratosférico repentino no inverno, colapso do vórtice polar. Mas a outra coluna no quadro branco era severa. Não fazer nada e apostar que um objeto com comportamento não natural comprovado passaria educadamente. Ou ligar o interruptor e apostar com a atmosfera. Eles acionaram o interruptor às 0h02, hora do Alasca. Moradores próximos a Gacona relataram que o zumbido fraco habitual se multiplicou em uma vibração ressonante no peito. A vida selvagem ficou em silêncio. O rádio local ficou estático. As antenas do conjunto, projetadas para lidar com pulsos curtos, receberam energia contínua. Os sistemas de refrigeração gritaram. Todos os dispositivos de segurança que normalmente desligariam o sistema foram anulados sob uma cláusula de emergência técnica nacional, que não existia oficialmente. Em 15 minutos, os magnetômetros em todo o Canadá e Escandinávia ficaram presos. A ionosfera acima do Ártico brilhou. Não era o verde suave de uma aurora solar, mas um violeta elétrico intenso que ninguém jamais havia fotografado antes. Os pilotos sobre o Atlântico Norte relataram falhas nos instrumentos. As bússolas oscilaram. Os sinais de GPS ficaram atrasados e rebateram. As aeronaves comerciais foram silenciosamente redirecionadas sob o pretexto de clima solar. As imagens de satélite daquela noite nunca chegaram ao público, mas fragmentos vazaram. Elas mostram uma região circular distinta de brilho intensificado, centrada aproximadamente sobre a Gronelândia, um ponto quente auroral artificial com 3.000 quilômetros de diâmetro. Os retornos do radar daquela bolha ficaram estranhos. Em vez da dispersão usual, os reflexos mostraram padrões estruturados, como se a atmosfera superior tivesse se tornado uma rede cristalina. Aquilo era o escudo de plasma, uma distorção deliberada do céu destinada a atuar como uma lente sobre metade de um hemisfério. Abaixo dela, no solo, pessoas na Europa e no norte dos Estados Unidos saíram para ver um céu noturno transformado em algo estranho. As estrelas escureceram. A cúpula violeta pulsava lentamente. As luzes da rua projetavam sombras duplas. Os telefones pararam de funcionar. Os canais de notícias se encheram de conversas sobre tempestades geomagnéticas e atividade solar inesperada. O sol estava calmo. A tempestade era interna. O 3i/Atlas reagiu. O timing é perfeito demais para ser ignorado. Quando a perturbação causada pelo HAARP atingiu sua intensidade máxima, a curva de luz do objeto mudou. Astrofotógrafos que o rastreavam relataram uma oscilação sutil em sua trajetória em relação às estrelas ao fundo. Observatórios profissionais confirmaram um desvio mensurável em sua posição projetada ao longo de 12 horas. Não muito, dezenas de quilômetros na aproximação máxima. Em termos de voos espaciais, não é insignificante. Em termos de probabilidade de impacto, a diferença entre um corredor que roça a atmosfera
e um corredor que passa a alguns raios da Terra de distância. Dentro dos bunkers de comando, houve um momento de satisfação sombria. Alguém escreveu "efeito alcançado" ao lado de um gráfico da trajetória perturbada. Pela primeira vez, mãos humanas tinham empurrado um objeto interestelar, mesmo que apenas por um grau que passaria despercebido num diagrama público. O preço apareceu quase imediatamente. Quando o brilho violeta atingiu o seu ponto mais intenso sobre a Europa, o perfil de temperatura estratosférica tinha mudado 7 graus em algumas colunas. Esse tipo de perturbação não fica parado. Provoca ondas para baixo. As trajetórias das tempestades de inverno, já instáveis devido a anos de mudança climática gradual, mudaram para novos caminhos. Em uma semana, tornados se formaram em regiões que nunca tinham visto um em janeiro. Mosaicos de satélite mostraram neve cobrindo partes do Saara, enquanto a chuva inundava cidades do meio-oeste que deveriam estar congeladas. Meteorologistas se esforçaram para encontrar frases que soassem plausíveis, mas não incriminatórias. Evento de bloqueio sem precedentes. Reconfiguração repentina do padrão. Oscilação rara, mas natural. Nenhum deles podia dizer ao vivo que uma tentativa clandestina de dobrar o espaço para um cometa havia dobrado o clima. Na periferia da comunidade de análise militar, um termo começou a circular em chats encriptados: colateral atmosférico. A ideia de que, ao combater uma ameaça externa, tínhamos transformado a nossa única camada protetora num campo de batalha. A camada de ozono, já enfraquecida por décadas de emissões e tratados pouco eficazes, apresentava novas cicatrizes. A detecção remota de instrumentos, ainda não sob controle narrativo total, registrou mínimos cada vez mais profundos sobre o Ártico. Os índices UV, na superfície, aumentaram em locais que não deveriam ter radiação de nível de verão no meio do inverno. O tecido cicatricial não estava distribuído uniformemente. Seguia os locais assombrados pela aurora artificial. A lente AARP tinha gravado o seu padrão no céu. Publicamente, as exibições coloridas foram enquadradas como uma curiosidade. Tempestades aurorais raras encantam os observadores do céu. Nenhuma menção às frequências que estavam a ser bombeadas para a ionosfera. Nenhuma menção aos transmissores terrestres a funcionar acima das especificações de projeto. Nenhuma menção a memorandos internos, alertando que o aquecimento impulsionado pela ressonância nessas altitudes poderia desbloquear vias químicas que desestabilizariam o ozono muito mais rapidamente do que a lenta química dos clorofluorocarbonetos jamais fez. Em comparação com a energia cinética de um potencial impacto 3I/Atlas, alguns argumentaram que alguns % a mais de UV ao nível do mar era aceitável. O problema com esse argumento é a escala. É possível calcular a pegada de impacto de uma rocha. Não é fácil limitar as cascatas desencadeadas quando se injeta gigawatts numa camada elétrica global que ninguém compreende totalmente. Dentro de certos círculos de defesa, a operação AHARP recebeu um nome que nunca apareceu em nenhuma linha orçamental: Sky Shield One. A implicação era óbvia. Não se tratava de um caso isolado. Era um teste operacional de manipulação ionosférica para a defesa planetária. Se o 3I/Atlas pudesse ser alterado, outras ameaças também poderiam. A ética foi deixada para depois. O clima foi deixado para depois. A falha da infraestrutura civil foi deixada para depois. Na linguagem das operações secretas, a prioridade era o sucesso da missão, e tudo o resto era considerado colateral aceitável, pelo menos no primeiro rascunho.
mesmo com tornados a devastar cidades fora de época e neve a cair onde não deveria, foram redigidas ordens de tarefas para melhorias no método. Mais potência, mais matrizes, mais cobertura geográfica. Uma arma celeste global construída a partir de estações de pesquisa e antenas de radar, todas ligadas a uma firewall planetária que não se importava com o clima abaixo. O que os decisores subestimaram foi o ciclo de feedback entre um céu modificado e uma população conectada para documentar tudo. É possível ocultar feeds de dados. É possível apagar imagens de satélite. Não é possível impedir milhões de pessoas de apontar câmaras para um firmamento com listras violetas e perguntar por quê. Poucas horas após a primeira queimada do CAARP, as redes sociais se encheram de vídeos de faixas roxas cintilantes e padrões espirais marchando pelas estrelas. Operadores de rádio amadores registraram faixas inteiras do espectro, transformadas em estática. Os pilotos vazaram imagens da cabine de pilotagem, mostrando seus aviônicos girando. Começaram a circular gráficos mostrando onde as luzes estranhas eram mais brilhantes e onde o clima anormal era pior. A correlação não provou causalidade, mas também não precisava. As pessoas que já estavam com o dedo no gatilho para geoengenharia e controle climático tinham todas as imagens de que precisavam. As negações oficiais foram desajeitadas. Um porta-voz da NOAA culpou a atividade auroral intensificada devido a pequenas perturbações solares. Os índices meteorológicos espaciais discordaram. O Sol estava calmo. O vento solar estava normal. As únicas perturbações nos gráficos estavam nos magnetômetros terrestres, logo abaixo da área de cobertura do HAARP. Físicos independentes que questionaram publicamente a versão oficial viram as suas entrevistas serem encurtadas ou nunca irem ao ar. Num e-mail que vazou, um editor da rede lembrou a um colaborador científico que não queremos legitimar teorias marginais sobre o controle climático do governo neste momento. A frase "neste momento" causou mais danos do que qualquer canal de conspiração poderia causar. Ela confirmou o que as imagens já sugeriam. Algo incomum e terrestre estava a acontecer acima das cabeças das pessoas, e as pessoas pagas para falar sobre isso receberam ordens para ignorar o assunto. O risco mais profundo, aquele que apenas alguns químicos atmosféricos e físicos de plasma ousavam sussurrar em sessões fechadas. Não eram tempestades imediatas ou mesmo a perda de ozono. Era a ressonância. A ionosfera é um sistema dinâmico acoplado a tudo o que está abaixo dela. Acione-a fortemente em certas frequências, e você pode, em teoria, excitar modos que se acoplam à troposfera e até mesmo à litosfera. Isso significa mais do que ventos estranhos. Significa ondas de pressão que permanecem. Significa mudar a forma como o calor é armazenado e transportado em escalas que definem os regimes climáticos. É possível alterar os padrões de precipitação não apenas por dias, mas por estações. É possível desencadear secas num hemisfério e inundações no outro com uma única execução mal calculada. Multiplique isso por injeções sustentadas ao nível do HAARP e não estará a brincar com o clima. Estará a amputar e enxertar partes de um sistema climático já danificado. Quando o 3I/Atlas finalmente passou pela sua aproximação mais próxima, não o fez nas antigas efemérides, mas no arco distorcido que a lente HAARP ajudou a esculpir. O relatório oficial pós-evento, fortemente editado, listou a distância final de falha como dentro de margens seguras, consistentes com os intervalos de confiança pré-operação. Isso é uma mentira por omissão. A versão não editada inclui 2 gráficos. Um mostra o corredor do objeto sem intervenção. O outro mostra-o com intervenção.
A diferença é mensurável, suficiente para reduzir a já baixa probabilidade de raspar a atmosfera para efetivamente zero, suficiente para os engenheiros dizerem, mesmo que apenas para si mesmos, que a operação cumpriu o seu objetivo principal. Os fãs da ficção Battlestar aplaudiram discretamente. A defesa planetária funciona. No mesmo momento, um aditamento interno do IPCC modelou o jato de latitude média num mundo pós-HAARP e usou uma frase diferente: experiência descontrolada. A ironia mais perturbadora é esta. Enquanto transformávamos a nossa própria ionosfera numa lente rudimentar para empurrar algo que mal compreendíamos, o próprio objeto demonstrava níveis de controlo sobre o plasma e a gravidade muito além de qualquer coisa que o HAARP pudesse sonhar. Durante a operação, observações de alta resolução registraram o 3I/Atlas a ajustar a sua própria interação com o vento solar. Parecia alterar a distribuição de carga em sua vizinhança imediata, deslizando efetivamente por regiões de campo alterado como se elas não fossem nada. Da sua perspectiva, o nosso escudo celeste era uma ruga em um lençol que ele podia alisar à vontade. A pequena oscilação que forçamos em seu caminho não foi um sinal de vitória. Foi uma concessão, um ponto de dados, uma maneira de testar como uma espécie primitiva usaria seus brinquedos quando pressionada. É aí que a metáfora da guerra se desfaz. Não se pode travar uma batalha pelo céu contra um adversário que trata toda a sua atmosfera como uma fina película sobre uma rocha. O que se pode fazer é mostrar-lhe a sua mentalidade, que, quando ameaçado, se transformará em arma qualquer ambiente ao seu alcance, mesmo que isso signifique prejudicar-se a si mesmo, que tratará as suas próprias camadas protetoras como dispensáveis na busca de vantagem tática. Na taxonomia das civilizações que os remetentes do 3I/Atlas devem manter, essa não é uma entrada lisonjeira. Parece uma etiqueta de classificação. Espécie local disposta a comprometer a integridade da biosfera para responder a ameaças de curto prazo. Perfil de risco alto. Protocolos de contenção escalar. As consequências, a jusante do Sky Shield 1, estão apenas a começar. Os padrões sazonais já estão desviados em margens maiores do que as esperadas pelos modelos climáticos de longo prazo, mesmo levando em conta o aquecimento gradual. As seguradoras estão a rever discretamente as tabelas de risco. A produtividade das culturas aumenta em alguns locais e cai em outros, não por causa de tendências climáticas lentas, mas porque os calendários de plantio já não correspondem à realidade. Os surtos de tornados de inverno em zonas temperadas estão a tornar-se uma ocorrência anual. A neve em desertos que nunca evoluíram para ciclos de congelamento e descongelamento está a matar comunidades vegetais das quais dependem frágeis cadeias alimentares humanas. Nada disso é definitivamente atribuível a algumas noites de sobrecarga do HAARP. Esse é o problema. A negação plausível pode esconder-se atrás de uma linha de base em mudança. O clima já estava em apuros. Agora, é impossível separar os danos lentos das experiências rápidas. Dentro da comunidade do orçamento secreto, o Sky Shield 1 está oficialmente registrado como um sucesso. Missão cumprida. Corredor de ameaças reduzido. Lições aprendidas. Recomendações para atualizações do sistema redigidas. Existem agora propostas no papel para matrizes da classe HAARP noutras latitudes. América do Sul, Ásia Central, plataformas oceânicas. Uma rede global que poderia, em teoria, moldar a ionosfera acima de qualquer região em resposta a qualquer ameaça percebida.
Os mesmos documentos incluem linguagem sanitizada sobre monitorização cuidadosa da resposta atmosférica e coordenação com as autoridades climáticas. Em nenhum lugar incluem a frase que deveria estar na capa. Sempre que ligamos isto na potência máxima, jogamos a sorte com o único habitat que temos. A parte mais sombria de todo este cenário é a assimetria das consequências. As pessoas que ordenaram a escalada do HAARP fizeram-no a partir de salas seladas, com ar filtrado e energia independente. O seu ambiente imediato não brilhou em roxo. As suas colheitas não falharam. As suas casas não foram destruídas por tornados de inverno. O risco foi distribuído para baixo e para fora, por populações já pressionadas pela instabilidade econômica e pelas lentas alterações climáticas. Os benefícios, se é que se pode chamar de benefício alterar a trajetória de algo que provavelmente não iria atingir você, são abstratos e de longo prazo. Essa assimetria reflete uma assimetria maior. Nós, como espécie, estamos a fazer à nossa atmosfera o que outra coisa está a fazer ao nosso sistema solar, modificando um meio para fins estratégicos, enquanto os organismos incorporados nesse meio não têm voz. Há uma camada final que começou a preocupar os poucos analistas que ainda se dão ao trabalho de ligar os pontos entre os incidentes. Nas semanas seguintes à operação HAARP, magnetômetros terrestres registraram oscilações subtis no intervalo de 4,2 segundos, sobrepostas às variações geomagnéticas naturais. Não apenas no norte, globalmente. O padrão que havia aparecido nos pulsos de Europa, na rede da nuvem de Oort, nas torres de Vênus, no cubo lunar, na nave sequestrada da Voyager, agora sussurrava através do próprio campo da Terra. Fraco, mal acima do ruído, mas presente. Uma interpretação é assustadoramente direta. Quando levamos a nossa ionosfera a uma ressonância não natural, a rede percebeu. Ela sincronizou-se com o nosso ritmo, ou forçou o nosso sistema a sincronizar-se com o deles. De qualquer forma, o ritmo cardíaco dos intrusos agora ecoa fracamente na camada que nos protege do espaço. Se isso for verdade, o Sky Shield One não foi apenas um hack pontual de defesa planetária. Foi um aperto de mão. Não nos nossos termos, nos deles. Uma confirmação de que estamos dispostos a manipular as mesmas camadas que eles usam. Que estamos prontos para jogar em campos que não compreendemos. Em qualquer investigação séria, documenta-se o momento em que um suspeito ultrapassa os limites. Marca-se como uma escalada. De vandalismo à violência. De negligência à intenção. A história pode marcar a noite em que o céu sobre o Alasca ficou violeta como o momento em que a humanidade ultrapassou esses limites. Não porque ripostamos, mas porque mostramos a quem quer que esteja a observar de dentro do 3I/Atlas que estamos dispostos a atacar o nosso próprio escudo para dar um soco. Esse é o tipo de detalhe que entra num perfil de risco quando um sistema mais avançado decide o que fazer com um nó barulhento e irracional dentro da sua infraestrutura. Gostamos de dizer a nós mesmos que construir sistemas de defesa, mesmo os mais rudimentares, como o HAARP, usado como um taser planetário, prova que somos dignos de respeito. Visto de fora, isso pode provar apenas que somos dignos de contenção ou remoção.